Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Amém. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como no espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos, glorificamos o teu nome, porque tu és santo, poderoso, de glória, de honra e adoração, Senhor. Nós bendizemos, Senhor, o teu nome, Senhor Jesus, pela tua graça infinita, pelo teu grande amor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário em nosso favor, Senhor. Nós te agradecemos porque em todo o tempo, em todos os momentos, o Senhor está ao nosso lado, nos fortalecendo, nos dirigindo, conduzindo, Senhor, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu Espírito Santo. Neste momento, Senhor, nós nos reunimos aqui na tua casa para louvarmos e adorarmos o teu nome. E te pedimos, Senhor, venha falar conosco, Senhor, através dos louvores, através da tua palavra, Senhor. Venha falar no nosso coração, Senhor Jesus, e abençoa, Senhor, grandemente, Senhor, a cada vida que está aqui, Senhor. Derrama da tua graça e do teu poder sobre cada um, Deus, em nome de Jesus, abençoando também aos ofertantes e dizimistas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos e adoramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 A gente vai louvar o Senhor com o hino da harpa, derrama o teu Espírito.
irmãos podem sentar, eu vou louvar o Senhor, depois o conjunto estará louvando também. Os irmãos que quiserem ofertar também têm a oportunidade. Espírito Santo, ore por mim. Leve a Deus tudo aquilo que
Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre uma continuação da mensagem de ontem. Hoje a gente vai falar sobre a liberdade do Espírito. O texto que eu li, 2 Coríntios 3,17, diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Então a gente vai falar hoje sobre a liberdade do Espírito. A gente sabe, irmãos, que o nome é algo muito importante, né, para as pessoas. Você é conhecido pelo seu nome, né? Mas no hebraico antigo, né, o nome era muito mais importante, né? Tanto que algumas vezes as pessoas até mudavam o nome para refletir uma nova personalidade, um novo objetivo, um novo desejo, né? E o nome do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele tem um nome também, né? E é justamente isso, Espírito Santo. O nome em hebraico é Ruach HaKodesh, que significa o Espírito Santo, né? Ou literalmente Espírito ou Santo. Como o pastor falou ontem, né? Kadosh é a palavra para santo em hebraico, né? Kadosh. E essa palavra Kadosh, ele é um adjetivo, né? Quando ela se torna um substantivo, o nome de alguma coisa, né? Ele se torna Kodesh. Então, por isso que em hebraico ele é conhecido como Ruach HaKodesh, né? O Espírito Santo, né? E o nome ele diz muito sobre a pessoa, a origem e a missão do Espírito Santo, né? Como o pastor falou ontem, Ruach é uma palavra que significa vento, que significa fôlego e que significa espírito, né? E talvez a própria origem do nome, o Senhor, ele quis através desse nome, né, refletir sobre a natureza do Espírito Santo, a natureza desse vento, né? Tanto, irmãos, que quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja em Atos 2, em Atos 2, a palavra de Deus diz que foi ouvido o quê? Um ruído de um vento impetuoso. É como se o Espírito Santo ele estivesse assinando, né, aquele acontecimento, né, para todo mundo saber que quem tinha realizado aquele acontecimento era o Espírito Santo, né? Esse nome, irmãos, ele está muito ligado na Bíblia, né? Espírito e poder, né? Ou poder do Espírito, são duas palavras que andam juntas. Por quê? Os irmãos, não sei se os irmãos lembram, há um tempo atrás houve uma espécie de um tornado que passou aqui perto de Jundiaí, né? Passou na estrada de Itatiba, ele foi cortando e passou lá para Jarinu, né? E o interessante, irmãos, que uma vez a gente foi para Jarinu e depois foi para Itatiba, até a gente foi pregar lá em Itatiba, e aonde o vento passou, ele formou um corredor de destruição, né? Ele foi destruindo tudo, né? As árvores tudo tombada, né? Lembra aquele posto lá em Jarinu, né? Que caiu, a cobertura voou, e foi justamente no lugar ali que ele passou. Ele formou um corredor, então ficou marcado. Você passava lá na estrada de Itatiba, estava o corredor lá, passava lá na estrada de Jarinu, estava o mesmo corredor, né? O vento, irmãos, o vento ele tem um poder, né? O vento natural ele tem um poder muito grande, né? O vento ele consegue dobrar a natureza, né? Ele consegue mover os oceanos, né? Quando a pessoa está num barco no meio do oceano e começa a ventar, a pessoa se preocupa, porque dependendo da força do vento, aquelas ondas, né, são movimentadas e aquilo lá pode se tornar algo destrutivo, né? O vento, ele também destrói, né? A gente vê muito isso lá nos Estados Unidos, ele destrói as construções humanas,
né? A gente vê muitos lugares lá nos Estados Unidos que aonde o vento passa, não sobra nada. E foi com essa força impetuosa, né, que a Bíblia ela trouxe, né, o exemplo a respeito do Espírito Santo. E é interessante, irmãos, que da mesma forma que o vento ele pode ser algo forte e impetuoso, ele também é descrito às vezes como uma brisa suave, né? Lembra quando era Elias, estava lá na caverna, querendo morrer, e Deus vai lá falar com ele, e a palavra de Deus diz que veio o terremoto, veio o furacão, veio o fogo, e Deus não estava ali naquelas coisas, mas quando veio, né, a brisa suave, Deus falou com Elias, né? A brisa leve e o vento impetuoso, tudo isso é símbolo, né, do Espírito Santo. No livro do Gênesis, quando Deus criou o homem, né, Deus, ele como um oleiro, ele pega ali do barro e ele molda, ele constrói ali o ser humano, né? Deus faz isso com as suas próprias mãos, como diz a palavra de Deus, né? Deus cria ali a parte material, mas era apenas um boneco de barro, até que Deus chega e faz o quê? Deus sopra, né? Deus sopra o seu espírito, o espírito de vida, que em hebraico é Ruach Manaim. Ele sopra nas narinas daquele boneco de barro e ele se torna um ser vivente, né? Ali, irmãos, ele recebe a natureza de Deus, né? Ele foi moldado por Deus, né? E ali ele recebe, né, a natureza que Deus dá, a vida, né? E ali ele se torna um ser semelhante a Deus, com as mesmas características ali, com algumas das características que Deus tem. E no Novo Testamento, irmãos, em João, no capítulo 20, João 20, versículo 19, diz assim: então naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, onde os discípulos com medo dos judeus estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Dizendo-lhe isso, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então disse Jesus novamente: paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus, ele tinha morrido, tinha sido sepultado, né? Aqui ele já tinha ressuscitado, mas os discípulos não sabiam. Eles estavam ali naquela casa, naquele lugar, estavam ali, e a palavra de Deus diz que eles estavam ali tomados de medo, né? Estavam preocupados o que seria deles, e de repente Jesus aparece no meio deles, né? E aqui, nesse texto de João, é a grande comissão, né? Lá em Mateus, né, diz assim: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E aqui é a mesma palavra, né? Só que de uma outra forma. Ele diz assim: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, né? Aqui entra o Pai enviando, né? O Pai enviando Jesus e Jesus enviando a igreja. E aí Jesus faz o quê? Ele sopra sobre a igreja e diz assim: recebei o Espírito Santo. A partir daquele momento, a igreja ela é cheia do Espírito Santo. E aí isso, irmãos, traz uma transformação. Então a gente tem que pedir para Deus soprar o seu vento, o seu Espírito em nossos corações. Tem que soprar o seu poder na nossa vida. Que o Espírito Santo venha encher o vazio da nossa alma, do nosso coração. Mas o Espírito, irmãos, além disso, o vento, ele também significa, né, como eu falei aqui, liberdade e soberania. Em João 3, no versículo, a partir do versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio a Jesus de noite e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu:
na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, a sua voz, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Glória a Deus. Irmãos, aquele homem, ele chega, né? A palavra de Deus diz que ele vai ter com Jesus à noite, porque ele era uma pessoa muito importante, ele não queria ser julgado pelos outros, né? Então ele vai a Jesus à noite, e ele chega diante de Jesus com elogios, né? Tentando engrandecer. Nada do que ele falou ali estava errado, estava tudo certo. Mas Jesus viu a necessidade dele, viu que ele tinha que nascer de novo da água e do Espírito, né? E Jesus fala isso para ele, e ele fica confuso, né? E fala assim: mas como que um homem velho vai nascer de novo? Não tem como entrar na barriga da mãe e nascer de novo. Jesus fala: não, tem que nascer da água e do Espírito. E aí Jesus usa novamente o símbolo do vento, né, para o Espírito. Ele fala assim: o vento sopra onde quer. Irmãos, o vento é a única coisa que não pode ser limitada, né? A gente tinha até uma presidente que queria estocar o vento, né? Mas é impossível. O vento, ele não pode ser limitado, ele não pode ser engarrafado, ele não pode ser encaixotado. Não, porque o Espírito é livre, o vento é livre. A gente não pode tentar encerrar o Espírito Santo nos nossos conceitos, definições, nossas teses ou tratados. Não, o Espírito Santo é aquele que dá vida, é aquele que dá ânimo, é aquele que anima. Então ele não pode ser coisificado, porque o Espírito é Deus, Deus soberano, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Ele sopra onde quer. A palavra de Deus, né, diz lá em 1 Coríntios 12, 11, que ele distribui os seus dons como ele quer, ou seja, ele tem vontade, ele sopra onde quer, ele não obedece aos critérios humanos, ele não pode ser controlado pelo homem. O vento, ele não pede licença para soprar, né? Ele sopra livremente, né? E assim é o Espírito Santo, ele sopra onde nós não sopraríamos, ele deixa de soprar onde a gente queria que ele soprasse, né? Às vezes a gente está naquele calor, você está pedindo a Deus, né, que venha uma brisa, né, para refrescar, mas o vento, ele vai soprar quando ele quiser, e assim é a obra do Espírito Santo. Sendo Deus, o Espírito Santo é soberano, ele age onde quer, ninguém pode domesticá-lo, ninguém pode manipulá-lo, né? Às vezes, né, a gente tinha o costume de marcar, né, o dia que o Espírito Santo se manifestar, mas ele é quem dá as ordens, é ele que faz, né? Ele tem uma voz, né? A palavra de Deus, Jesus fala aqui, ouves o seu som, ouves a sua voz, né? Já escutou o vento soprando na janela? Ele canta, né? Às vezes ele canta. E assim é o Espírito Santo, né? Você não pode ver porque ele é invisível, mas você pode senti-lo, você pode ouvir a sua voz, você pode ver ele operando, né? A gente, quando está dentro de um barco à vela, a gente não vê o vento, mas a gente sente, né? E a gente vê a vela, quando o vento, né, levando, através da vela, levando o barco para longe, né? O Espírito Santo é invisível, mas podemos ouvir a sua voz. Por isso que em Apocalipse 2:7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que ele fala. Mas para nós ouvirmos o Espírito Santo, nós temos que ter comunhão, nós temos que estar atento ao que ele está dizendo, né? Ele tem o desejo de se comunicar
glorificar. E a gente tem que, muitas vezes, fazer como Elias, né? Sossegar a nossa alma, para quando vier a brisa do Espírito Santo, a gente ouvir Ele falando ao nosso coração, né? Mas muitas vezes a correria da vida dificulta a gente ouvir o Espírito Santo. Por isso que é importante, né, a gente tomar o nosso tempo para estudar a palavra de Deus, para orar e ficar meditando, esperando, né, o Espírito Santo falar ao nosso coração. Amém. Porque muita gente, a gente quer só orar e sair correndo, né? E o Espírito Santo está lá, eu queria conversar com você, né? E você vira as costas e sai correndo. A gente tem que deixar o Espírito Santo falar. Nós temos dificuldade no nosso relacionamento com Ele, né? Muitas vezes superficial por causa disso, né? Por causa da nossa correria. E o vento, irmãos, ele é misterioso, né? Jesus fala assim, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. A sua atuação, irmãos, ela transcende não apenas o nosso controle, mas também o nosso entendimento. A gente não entende como um homem sanguinário, como Saulo de Tarso, foi transformado em um Paulo, um vaso de honra. Da perspectiva humana, né? Quando o Espírito falou para Ananias, falou, vai lá e fala com, né? Eu escolhi a Paulo, vai lá e ora por ele, né? Entrega para ele lá. Ananias falou, não, Senhor, o Senhor deve estar enganado. Esse daí é o assassino, né? Aí Deus falou para ele, não, vai lá que ele é um vaso escolhido. Deus transforma, né, o homem limitado e covarde como Pedro num grande evangelista, né, que teve coragem de se levantar no dia de Pentecostes e testemunhar, o homem que negou Jesus 3 vezes. Não podemos explicar como um indivíduo morto em seus delitos e pecados pode receber vida e vida em abundância. Glória a Deus. Só o Espírito de Deus é quem pode vivificar as almas perdidas no pecado. Amém. Só o Espírito Santo. E aí, irmãos, existe uma lei fundamental, né, do agir cristão, que é onde eu li lá em 2 Coríntios, que diz assim: onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade, ou aí há liberdade. Uma pessoa livre, um cristão livre, é aquele que tem o Espírito de Deus. Amém. O cristão, ele não pode estar preso, não pode estar submetido a amarras, não, ele é uma pessoa livre, né? Mas não livre segundo a concepção dos homens. Não, uma liberdade muito diferente, uma liberdade muito especial, irmãos. Não é a liberdade de fazer o que você quer, não é a liberdade de fazer o que você quer, mas é a liberdade de fazer livremente o que Deus quer. É a liberdade de fazer a vontade de Deus. Não é a liberdade de praticar o bem ou o mal, né, como livre-arbítrio. Não é livre-arbítrio, não. É a liberdade de fazer o bem por amor, livremente, não por obrigação. É a liberdade de servir, é a liberdade de filhos e não de servos. É essa a liberdade que o Espírito Santo nos dá. E Paulo, irmãos, quando ele falou de liberdade, ele sabia que muitas pessoas poderiam torcer esse sentido de liberdade, né? E usar essa liberdade de outra forma. E ele diz assim lá em Gálatas 5: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas que esta liberdade não se torne um pretexto para a carne. Através do amor, colocar-vos ao serviço uns dos outros. Glória a Deus. Você é livre, Jesus te libertou. Mas essa liberdade, ela não pode ser um pretexto, né, para você pisar sobre as outras pessoas, para você rejeitar as outras pessoas, para você desfazer das outras pessoas. Não, é uma liberdade que se manifesta naquilo que parece ser o mais contrário, né? A liberdade de servir aos nossos irmãos, de nos ajudarmos uns aos outros, porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Glória a Deus, né? Ela não é um pretexto para a carne. Paulo, ele fala assim, que muitas pessoas, né, usavam a liberdade, né, a suposta liberdade que eles tinham para praticar fornicação, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, discórdia, ciúmes, dissensões, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes, né? Assim a liberdade
do ser humano, né? A pessoa fala assim: não, eu sou livre, eu faço o que eu quero, ninguém manda na minha vida. E aí a pessoa, ela age dessa forma, né? É a liberdade que muitas vezes os ricos usam para explorarem os pobres. É a liberdade que muitas vezes os fortes usam para explorar os fracos, né? Os supostamente sábios usam para explorar aquele que não tem sabedoria. Não, a liberdade do Senhor é diferente. A liberdade do Senhor é uma liberdade do amor, de servirmos uns aos outros. Não é uma liberdade de egoísmo. E essa liberdade a gente só encontra em Jesus. A palavra do Senhor diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. A gente tem a liberdade de escolher fazer o bem por amor ao Senhor. A palavra de Deus diz que o amor, né, o amor de Jesus nos constrange, né? Da mesma forma que Ele nos amou, né, que Ele não nos rejeitou, mas que Ele nos aceitou na nossa pobreza, na nossa fraqueza, na nossa iniquidade, né? Da mesma forma que nós fomos aceitos pelo Senhor Jesus, que nós possamos aprender, né, a ter essa liberdade, a liberdade para servir no amor e na alegria. Deus tem planos maiores, né? O vento, ele é misterioso, né? A gente não sabe nem quando, nem da onde, nem para onde, né? Mas a gente tem a certeza, irmãos, o vento está soprando. Ele não está soprando aqui neste momento, ou pode até estar, né? O vento natural, por exemplo, não está soprando aqui, mas em algum lugar do mundo ele está soprando, né? Mas o vento do Espírito, ele pode estar soprando aqui agora neste momento, né? Pode estar soprando em muitos outros lugares. Deus tem planos maiores e melhores para nós. Ele opera de múltiplas formas e pode agir infinitamente mais do que a gente já experimentou, né? A gente gosta, mesmo sendo impossível, né? A gente gosta de tentar conter o vento, de encaixotar o vento, né? Mas como eu disse, isso é impossível, né? Então que a gente possa realmente se colocar diante do Senhor e com alegria, né, obedecermos ao Senhor, servindo, né, usufruindo dessa liberdade, irmãos, dessa verdadeira liberdade, a liberdade de servir uns aos outros em amor e com alegria, né, com satisfação, em nome de Jesus. O conjunto vai cantar mais alguns louvores e em seguida nós estaremos orando. Foram lindas palavras, né, irmãos? Eu acredito que quando nós, lá no nosso íntimo, ouvimos a voz do Espírito Santo que nos trouxe até aqui nessa noite, Ele já estava trabalhando em nós. Os nossos corações já estavam sendo movidos para que aqui nós nos ajuntássemos, né? Porque, como diz a palavra hoje, nós temos a liberdade de servir uns aos outros, e juntos nós podemos servir melhor ao Pai Celestial. E eu creio que neste momento o Pai Celestial, por intermédio desse vento suave, esse vento do Espírito Santo, está comovendo o coração do Senhor. E o Senhor está nos contemplando aqui reunidos hoje. Embora sejamos um número pequeno, mas é um número suficiente para alegrar o coração de Deus. E onde há a liberdade do Espírito Santo, a força, a paz, a fé, a esperança, a abundância de muitas virtudes que nos fortalecem, nos faz fortes para vencermos as batalhas que certamente se apresentarão nas nossas vidas. Então, neste momento, eu te convido também a levantar e utilizar dessa liberdade, expressar, abrir o seu coração para receber, para louvar, para dizer ao Senhor
que Ele pode, que o seu coração é dele, que Ele pode utilizar da forma com que Ele bem quiser. Que Ele, deixando-nos à disposição do Senhor, certamente seremos enriquecidos com suas bênçãos. Que o Espírito Santo fale conosco e hoje traga no teu coração aquilo que você veio buscar nessa noite. Desejo estar
Graças a Deus, irmãos, por este momento. Neste momento nós vamos orar ao Senhor. Vamos nos colocar diante da presença do Senhor, pedindo para que Deus venha derramar o seu Espírito Santo sobre nós, venha soprar em nossos corações o vento do Espírito, venha realmente trazer um mover na sua igreja, que a cada dia a gente realmente possa usufruir da liberdade do Espírito do Senhor, que a gente possa realmente ter a liberdade, de servirmos uns aos outros em amor. Em nome de Jesus, nós temos a lista de oração. Deus conhece cada nome que está ali. Vamos interceder, vamos lembrar, porque a gente tem a certeza de que Deus está ouvindo a nossa oração. Então, em nome de Jesus, todos os joelhos oremos ao Senhor neste momento.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por este momento de adoração, por esse momento em que nós nos encontramos com o Senhor como uma comunidade. Amém? Amém. Eu agradeço aos irmãos que se deram presente, especialmente ao Sérgio e a Gislene, que estão aqui com a gente, em nome de Jesus. Desejo a todos os irmãos uma semana de bênção e de vitória, lembrando que no domingo que vem nós teremos o bazar aqui na igreja a partir das 9 horas da manhã, então os irmãos prestigiem também o bazar, em nome de Jesus. Vamos nos despedir com a bênção neste momento. Senhor, nós te agradecemos por tudo, Senhor, pela vida e pela tua presença aqui neste lugar. Porque tu és fiel e poderoso, ó Deus, e onde o Senhor está, Senhor, nós temos a liberdade de te adorar, Senhor, do fundo do nosso coração. Temos a liberdade, Senhor Jesus, de sentir a tua presença, Senhor, de sentir o teu abraço, Deus, em nome de Jesus. E neste momento, Senhor Jesus, nós nos despedimos e dizemos, Senhor Jesus, que a tua graça seja com o teu povo, Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, esteja sobre cada um de nós. E que a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em nossos corações em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Te amo, Deus.